Quanto custa construir uma casa de alto padrão? As famosas casas de condomínio. É sobre isso que a gente vai falar hoje, então roda a vinheta. Fala galera do Mercado Imob, eu sou o Leonardo Diogo e hoje a gente está num ambiente aqui um pouco diferente, né? Um ambiente que eu gosto bastante, inclusive. Obra, construção, sobre isso que a gente vai falar hoje. E, claro, não deixe de se inscrever, isso é muito importante para o canal. Curta, compartilhe, comente e ative as notificações. Se você está afim de assistir o vídeo só por número, isso é fácil de te dizer. Com R$ 1.800 a R$ 2.000 o preço de metro quadrado construído, você já consegue fazer uma casa legal. Agora, se você quer ficar a par de tudo, todos os passos, as etapas, para você conseguir um custo até menor do que esse, custo de metro quadrado construído, fica até o final do vídeo, tenho certeza que você vai gostar. Antes de falar algumas informações, é importante eu te fazer alguns alertas. Tá ouvindo aí, né, Robson? Alertas são importantes nesse vídeo. É o seguinte, o primeiro deles é que eu não estou falando como um engenheiro, não estou falando como se fosse um arquiteto, estou falando como uma pessoa, igual a você que está aí assistindo agora, com a experiência de quem construiu uma casa. E é isso que eu quis trazer, a experiência de quem construiu uma casa e como que isso está acontecendo, tá bom? Esse vídeo é justamente para a gente trocar uma ideia e eu já tocar em um dos assuntos que a galera mais comenta, que a galera mais questiona. Os meus amigos me perguntam muito sobre isso. Leonardo, quanto custa? Só que o problema é que as pessoas estão muito apegadas em quanto custa e não como fazer. Você tem que se ligar muito nisso. Se eu falar um valor aqui, tudo bem, você pode conseguir construir por este valor, mas não é o quanto, é o como foi produzido. Essa é a pergunta mais difícil, essa é a chave que você precisa responder. É importante lembrar que assim como no mundo dos investimentos, no mundo da construção, rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade no futuro. Assim como construção passada não é sucesso de construção futura. Custo de construção muda, pessoal, e muda constantemente. A gente vai também trocar uma ideia sobre isso. Inclusive agora que a gente está vivendo esse período de pandemia, os custos de obra aumentaram absurdamente. Quando a gente fala de casa de alto padrão, isso é muito relativo também, tá? Casa de alto padrão pode ter uma série de requisitos. Uma casa de alto padrão, claro, precisa cumprir algumas coisas, como por exemplo, um revestimento legal, um porcelanato legal, trabalhar com pedras, mármores, granitos de mais alto acabamento, mas isso é relativo. Para mim, e aí depende muito da realidade de cada pessoa, uma casa dessa é uma casa de alto padrão, é uma casa de condomínio. Essa casa aqui, no exemplo, 180 metros quadrados. Uma casa que foi projetada com 3 suítes plenas, bem integrada, e com 180 metros você já consegue fazer um projeto muito bom. Então vamos lá, vamos em alguns passos que são importantes para você conseguir construir uma casa desse estilo, por exemplo. Primeiro passo, obviamente, é a escolha do terreno. Onde é que vocês querem construir? Lembrem-se que se você escolhe um terreno mais plano, você tem mais chances de sucesso, porque você não tem que se preocupar muito com a famosa fundação, né? A fundação cara, obviamente toda casa precisa de fundação, mas aquela fundação que precisa de muito nivelamento, de muito aterro, de muita estrutura por baixo para poder garantir que a casa não tenha nenhum problema de dilatação, de problema estrutural. Então, a escolha do terreno faz muita diferença. Desde, inclusive, a posição solar. Aqui, por exemplo, a gente tem uma posição solar de nascente. Então, a nascente está virado para o nascer do sol. Isso garante, por exemplo, que a área de lazer lá ao fundo me garanta um sol da tarde. Isso, por exemplo, facilita nesse caso de construção, mas imprescindível. O terreno que você escolhe vai definir muito sobre o custo de construção também. Essa definição influencia. Se ele tem um pouco de desnível para rua, isso é legal, isso facilita, porque você só vai fazer um acerto, tirar um pouquinho de terra e já acertar esse terreno. Então esse é o primeiro ponto. A escolha desse terreno faz muita diferença na hora da construção. Segundo ponto, a escolha do arquiteto. O arquiteto que vai fazer a casa faz muita diferença. Claro, sempre recomendo trabalhar com profissionais na etapa completa, arquitetos, engenheiros, enfim, se possível uma construtora que também faça essa sua obra. Então o segundo ponto é o arquiteto. Detalhe, pessoal, o arquiteto ele precisa ser próximo a você, você tem que ter uma afinidade muito grande com o arquiteto. Por quê? Porque o arquiteto
é alguém que vai acompanhar durante muito tempo esse projeto todo, a execução dessa casa. E ao longo do tempo, você vai ter ali a necessidade de algumas alterações, de mudar algumas coisas. Então, se você não tem uma boa relação com o arquiteto, pode ser que esse relacionamento crie algum desgaste ou crie um vínculo que você comece a ficar até com medo de pedir algumas alterações no projeto. E isso é de verdade, é muito importante. Se você trouxer a possibilidade de alterações no projeto, de você trocar realmente uma ideia com o arquiteto sempre que necessário, é aquela coisa de conversa de brother, conversa de amigo. Você precisa ser amigo do seu arquiteto. Essa é a verdade. Você precisa realmente ter uma relação muito boa. Então, a escolha do arquiteto faz toda a diferença nesse ponto. O terceiro ponto é o engenheiro que vai acompanhar, né? Ele tem uma responsabilidade sobre a execução da obra. O engenheiro, na maioria das vezes, ele acompanha, né, a obra durante todo o período, é o mesmo engenheiro que acompanha a sua obra. E um ponto que você pode escolher ou não é que geralmente o engenheiro é relacionado à construtora como um todo. Às vezes até o dono dessa construtora é o próprio engenheiro. Então, é importante também que você tenha um relacionamento bom com esse construtor, com essa construtora, com o engenheiro. E um ponto que eu acho muito importante, você precisa trocar uma ideia com ele sobre o que ele considera em relação a economias. Economias não para deixar a casa com uma estrutura ruim, não para deixar uma casa mais ou menos, meia boca, mas você precisa trocar uma ideia com ele sobre o que ele acha sobre economias, qual é a visão dele sobre isso. Vou dar um exemplo. Você vai trocar uma ideia com ele e às vezes ele vai dizer o seguinte, falar, olha, se você não usar item tal ou acabamento tal ou isso ou aquilo, você vai deixar a sua casa mais pobre, mais feia, menos acabada. Ok, isso é válido. Mas qual que é a visão que ele tem sobre essa economia? Inclusive, já partindo para o próximo ponto, eu diria que esse é um dos mais importantes. Então, nosso quarto ponto, cotação de preços. Pessoal, essa é uma das coisas que mais influenciam nesse custo de construção, nesse custo de obra, nesse valor de obra, tá? É cotação de preço. No mínimo, 3 cotações em lugares diferentes, tá? Em lugares diferentes. Tudo que você vai comprar, 3 cotações, é a regra do 3 nesse caso. Pelo menos, tá? Eu vou dizer para vocês que em caso de pedras e esquadrias, eu devo ter cotado com mais ou menos umas 6, 7 empresas para cada uma dessas coisas. E eu te falo que encontrei muita diferença em cada uma delas. Eu diria, inclusive, que a cotação de preço é uma das coisas que mais influenciaram para eu conseguir chegar em um bom custo de construção. E nessa parte de cotação, não se esqueçam, a internet é uma ferramenta poderosa. Então vocês podem fazer todo tipo de pesquisa em internet. Então cuidado com as lojas que vocês compram, pesquisam, procuram, os produtos que vocês adquirem. Lógico que vocês têm que pesquisar sobre a reputação. Mas, um exemplo, um kit de vaso com caixa acoplada, você pode comprar pela internet, por exemplo. Inclusive eu comprei todos pela internet. O preço é bom, você consegue, é o mesmo produto do que se você for comprar numa loja de materiais de construção ao lado da sua obra. Então é bem válido utilizar a internet para essa pesquisa. Sempre pesquisar materiais na internet e em lojas físicas para ver o que está valendo mais a pena. E o último ponto é o que eu chamo de acompanhamento, tanto de obra quanto de mercado. Como assim, Leonardo? Acompanhamento de obra, você precisa acompanhar a sua obra, você tem que ter uma rotina de pelo menos 2 vezes por semana vir e ver o seu projeto, as coisas que estão acontecendo. Por mais que tenha arquiteto, por mais que tenha engenheiro envolvido, é importante que você acompanhe ou deixe alguém responsável por isso também, de sua confiança. E falo isso por experiência. Quanto mais olhos vendo, olhando, acompanhando, não só opinando, mas sabendo se aquilo está correto, se era para ser feito daquele jeito, melhor, tá? Erros acontecem durante o percurso. Durante a obra podem acontecer alguns deslizes, alguns desvios que precisam ser corrigidos. Então o acompanhamento faz toda a diferença. E o acompanhamento de mercado, como assim, Leonardo? O acompanhamento de mercado para saber o que está acontecendo. Vou dar um exemplo. Nós estamos gravando e vivendo aí esse período de pandemia agora. O custo de construção aumentou absurdamente. Vou dar só um exemplo. Um milheiro de tijolo, 1000 tijolos, estavam custando R$420. Quando eu comecei a construir, por exemplo. Estou falando aqui de Goiânia, então estou usando a base de referência. Hoje, a gente está vivendo, por exemplo, R$720 na gravação desse vídeo. Ou seja,
Você precisa acompanhar o mercado para saber, por exemplo, quando estocar um pouco mais de produto, quando não está na hora de comprar, esperar mais um pouco para comprar. Então você pode fazer estoque, você pode esperar um pouquinho mais a compra, saber a questão do movimento do mercado. Tem muito produto que está sendo necessário se pedir com 3 meses de antecedência para você receber na sua obra. Então a gente tem que ficar muito ligado no mercado. Mercado influencia muito em precificação. Bom, e agora que eu falei sobre alguns pontos, vamos entrar aqui em alguns números e porcentagens, tá? Eu falei para vocês que no meu caso, para essa casa em específico, eu consegui um valor de R$ 1.700 o custo total, tá? E vocês estão vendo que ainda está semi-pronto, né? Tá quase pronto, mas como os produtos já estão comprados, já fica mais fácil de mencionar. E outra coisa, que inclusive é uma pauta de um outro vídeo, como contratar essa construtora, qual formato de contratação é melhor. Aqui eu fechei com um contrato global, então toda a mão de obra já foi dimensionada antes dela começar. Já foi estabelecido um valor antes de tudo acontecer. E isso foi bom, porque me dimensionou também com relação a valores. Mas vamos lá. Aqui eu consegui um valor de R$ 1.700 o metro quadrado construído e a casa tem 180 metros. Se você faz uma multiplicação, isso fica aí na casa de uns R$300 mil, 300 e poucos mil reais. E, Leonardo, como é que é a distribuição disso? Para onde vai o quê? Quanto fica com quem? Vou trazer em porcentagens para deixar um pouco mais fácil. Estou trazendo a minha experiência, não estou dizendo que isso vai acontecer com todo mundo. Depende da região, depende da cidade, depende de muita coisa. Depende do momento, do período. Mas 35% fica voltado para a mão de obra. Da casa inteira, da obra toda, uns 35% vai ficar ali na mão de obra. Uns 50% vão ficar relacionados para custo mesmo de compra de materiais completo. Isso eu estou falando desde cimento, tijolo, até a parte de acabamentos, esquadrias, pedras e por aí vai. E uns 15% eu chamo de burocracia. O que é a burocracia? Burocracia é tudo que envolve papelada, documentação, aprovação de qualquer coisa, toda essa parte documental. Inclusive, parte até de projetos, tá? Os projetos eu também encaixo nesses 15%. Então, projeto, aprovação em prefeitura, aprovação em condomínio, toda essa parte, impressão de projeto, tudo planilhado. Se vocês quiserem, a gente até pode bater um papo mais sobre isso, sobre onde é que vão cada porcentagens, quebrar um pouco essas porcentagens em outras planilhas, né? Claro que eu tenho tudo isso organizado, planilhado, mas basicamente isso. Tenham como base essas porcentagens que elas vão funcionar bem para a maioria dos projetos. Só um detalhe, esses valores são com relação à construção. Eu não estou incluindo aqui valor de lote, tá, pessoal? Eu falei do como escolher um lote no primeiro ponto, mas aqui a gente não está considerando esse valor do lote. O lote precisa ser acrescentado e, claro, aí fazer um outro cálculo de custo de metro quadrado também, obviamente. E dá para fazer por menos do que isso? Eu estou trazendo aqui um valor, R$ 1.700 o metro quadrado, 1.800, 2.000, ok. Dá para fazer por menos? Claro que dá, a gente está trabalhando com uma casa já de um padrão um pouco mais alto, dá para você economizar numa série de coisas, conseguir um custo de obra menor, né? Ter ali mais pesquisa, mais economia, diminuir realmente, não deixando a casa com baixa estrutura de fundação, de estrutura de construção, mas dá para fazer mais barato, a gente pode falar sobre isso em outro vídeo também. Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado. Clique no botão curtir, se inscreva no canal e comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo e se esses preços de metro quadrado fazem sentido também na sua cidade, de onde você está assistindo o vídeo. Tem lugares que são mais altos, tem lugares que são mais baixos. Vai ser um prazer saber mais sobre a sua construção, sobre a sua obra, para a gente trocar mais ideia. Então é isso, pessoal. Te encontro em um próximo vídeo e até mais.